O presidente Lula afirmou hoje que todas as pessoas envolvidas no esquema de fraudes e aposentadorias do INSS serão investigadas pela Polícia Federal, inclusive familiares, se houver provas, e ele disse que é para ser investigado. A declaração ocorreu em meio a citações do nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, em apurações que envolvem o empresário conhecido como Careca do INSS. Lula afirmou o seguinte, abre aspas, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Todas as pessoas que estiverem envolvidas direta ou indiretamente vão ser investigadas, fecha aspas. Lula ressaltou que não interfere no trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público ou da CPI. Afirmou que a presidência dará total apoio para punir quem tentou se apropriar do dinheiro dos aposentados. A nossa produção separou um trecho da fala de Lula. Vamos ouvi-lo. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, sabe? Não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se expropriar o dinheiro do aposentado. É interessante, porque ele fala de aposentados e é justamente onde isso ocorreu, essa acusação contra o filho dele, do Lulinha, vem justamente da fraude com 9 milhões de aposentados. E aí se repete muita história, por isso que é importante você entender da história lendo o livro, né? E ter uma autocrítica. Bom, mas o que é que se repete a história? Vamos para o outro lado. Há uma acusação que o filho do Bolsonaro, o Flávio, tinha um esquema de rachadinha. E aí iam pegar o menino do Bolsonaro e o Bolsonaro pegou, recuou e para salvar o menino dele, ele fez com que ele deixou a Lava Jato ir para o cesto do lixo. E a consequência é o quê? O presidente Lula está aí onde ele está, na cadeira de presidente. E é muito a mesma coisa que vai ocorrer, que aí eu volto ao meu comentário do SBT, da fala do Moraes, que o Moraes olhou para Lula e disse, eu estou lhe devendo. Eu agradecer o seu empenho, porque o Moraes estava na Magnífica e não está mais. É o primeiro caso do cara sair da lista Magnífica. E o Lula, ele está, essa fala dele, ele não falou do nada não. Ele falou porque ele está nas cordas e ele sabe que a situação não é nada fácil. Em relação ao irmão dele, não tem, assim, apesar que a gente sabe que o sindicato, por ele estar ali na vice-presidência, várias coisas, mas não tem aquele negócio ligando. Mas assim, você está levantando uma hipótese de antemão que o Lula vai interferir nas investigações para salvar o filho? Agora eu lhe devolvo a pergunta. Você tem alguma dúvida? Porque o presidente, o diretor-geral da Polícia Federal, ele disse infelizmente. Sim, ou seja, ele jogou infelizmente. Mas nos moldes do que houve lá no Rio, com o que o ex-presidente Bolsonaro fez com a PF, no caso do Flávio, que tirou delegado, que não sei o quê. Não precisa, porque o Lula já foi profissional desde o primeiro dia do governo dele. É isso que... A diferença é essa, porque o Bolsonaro teve que se adaptar ao que era o poder. E ele conseguiu lá bastante, na metade do mandato dele, se adaptar, por exemplo, ao Congresso. Eu acho também que ele inclusive já fez isso. Porque o filho e o irmão foram convocados para a CPMI, né, e a tropa de choque do governo blindou as duas convocações. Via de regra, se não tem, eu entendo que nenhum governo quer passar por constrangimentos numa CPMI, porque a CPMI é um instrumento muito mais político. Mas, quando você não tem de fato o que esconder, uma das coisas que acontece lá em Brasília é a negociação para um convite. Eu vi muito isso acontecer
na CPI das Betes. Pessoas que a CPMI procurava e o cara dizia assim, não, mande o convite ao invés de convocação, e ia. E na CPMI, no caso do irmão do presidente e do filho do presidente, começa a surgir a percepção de que tem algo aí sendo escondido. Para completar, os números que o cara no depoimento deu sobre o filho de Lula estão batendo. Estão começando a bater. Esse é o maior problema, né? E aí a gente tem até uma fala aí em relação à investigação com a amiga do filho de Lula. E é tão interessante, porque circula que essa amiga do filho de Lula é principalmente amiga da esposa do filho de Lula. Elas têm praticamente uma irmandade muito grande. E há, nas conversas, uma citação a isso.